Bora falar de futebol, bora falar de mais uma vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo. Dessa vez a Suíça foi a vítima e não foi fácil não. Bora analisar, explicar um pouquinho desse jogo? Já! Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, já deixa o seu like aqui que é importante também. Ao final do vídeo deixa um comentário. Se você quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente. Sei que tô aparecendo um pouquinho menos aqui do que o normal, do que o habitual, mas a Copa do Mundo muda a rotina demais. Espero que você me acompanhe também nas outras redes sociais, tem muita coisa sobre Copa do Mundo, tá? Seguinte, falando de seleção brasileira, vitória por 1-0 sobre a Suíça. Não seria um jogo fácil, mas o Brasil poderia ter tornado o placar ainda mais elástico do que a vantagem mínima. Eu explico. A Suíça, para começar, não é uma seleção frágil, não é uma seleção fraca, é uma seleção que, nos últimos 6 meses, por exemplo, tem 2 resultados bem marcantes. Vitória sobre Portugal e vitória sobre a Espanha. Se você não acha Portugal uma seleção muito coletiva e tem todas as razões para isso, a Espanha a gente sabe muito bem que tem uma organização gigantesca. E nos últimos 3 meses, um dos jogos dessa Suíça foi contra a Espanha. 2-1. E jogando se defendendo, mas buscando espaço nas costas, buscando contra-ataque e conseguindo colocar a bola na rede, tanto com a bola aérea, mas a bola aérea vindo justamente de jogadas de contra-ataque que originaram essa bola parada. No fim das contas, o Brasil não sofreu. A Suíça foi gostar um pouquinho do jogo nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. A gente vai chegar lá para falar um pouquinho sobre o motivo, talvez, da Suíça ter se encantado com a partida. Mas é bom destacar que a única forma do Brasil aumentar esse placar seria destravar rapidamente a Suíça. Mas enquanto você não destrava rapidamente a Suíça também não te agride tanto. Então o jogo de paciência do Brasil foi interessante para tentar destravar sem se descuidar atrás. E até por isso o Alisson não foi exigido mais uma vez. É o segundo jogo do Brasil contra uma seleção de segunda prateleira da Europa em que o Alisson nem mesmo é exigido. E isso é bem importante para uma Copa do Mundo, é um sinal muito positivo desse Brasil que quando perde a bola, recupera muito rapidamente. O perde e pressiona do Brasil é algo impressionante. No momento em que a bola foi perdida, a marcação já sobe, todo mundo já fecha o setor, fecha as opções, vai no portador da bola com muita violência para recuperar ou para fazê-lo se desesperar e, portanto, jogar a bola para qualquer lugar. E o Brasil tem feito isso muito bem, tanto contra a Sérvia quanto contra a Suíça, por isso nenhuma das duas equipes conseguiu criar, nenhuma das duas equipes conseguiu trabalhar bem a bola com tranquilidade. Esse ponto é bastante importante. Quando a gente caminha um pouco para o lado da criatividade, a gente tem que primeiro destacar que a ausência de Neymar mais uma vez se mostrou grande, mais uma vez se mostrou algo que não é descartável, porque muita gente achava que a seleção melhoraria sem o Neymar, e nenhum time do mundo melhora sem o Neymar. Nenhuma equipe do mundo vai jogar melhor porque o Neymar saiu. O Neymar é diferente, o Neymar tem uma condução de bola que incomoda, o Neymar tem o drible, o Neymar tem a visão de jogo, o Neymar tem construção e tem finalização, tem movimentação na entrelinha. Então é um cara que não é caçado em campo porque as pessoas não gostam dele. Ele é caçado em campo porque se deixar espaço, ele resolve. Fim das contas, contra a Sérvia, ele resolveu abrindo o placar numa jogada em que, claro, não foi ele que colocou a bola na rede, foi o Richarlison, mas ele arrasta marcadores e no fim das contas sofre uma falta, mas o Vini Júnior finaliza e o Richarlison acaba colocando a bola na rede, na jogada. Ou seja, é um jogador importante que não estava ali contra a Suíça. Fred e Casemiro juntos. O Fred, muita gente fala, pô, o Fred é um volante pegador, o Brasil vai ficar sem criatividade. O Fred na última temporada tem 9 assistências, para se ter uma ideia. Então a característica do Fred não é exatamente um volante pegador. Tanto que o Fred participa das 2 primeiras jogadas de perigo do Brasil. O Brasil nos primeiros 30 minutos contra a Suíça faz um bom jogo. Consegue, mesmo com uma Suíça muito fechada, se preocupada com a defesa e pouco preocupada em atacar, o Brasil consegue 4 lances de perigo. Consegue infiltrar na zaga da Suíça, consegue romper a zaga da Suíça em 4 oportunidades. Eu vou citar essas 4 oportunidades. Veja só, uma roubada de bola do Fred, que é uma característica importante, com passe para o Paquetá e o Paquetá dá um tapa de primeira. Olha o Paquetá aparecendo aí, a gente vai falar um pouquinho da diferença de Paquetá e Rodrigo na minha concepção. O Paquetá dá um tapa de primeira para o Richarlison, que avança com a zaga da Suíça correndo para trás. E aí ele cruza, mas no fim das contas a bola não chega no Vini Júnior ao corte da zaga. Mas a zaga da Suíça teve que correr para trás. Vamos chegar
no Paquetá, soltando uma bola para o Fred, e o Fred é quem dá o tapa de primeira dessa vez. Veja só, os dois conversando, dois lances em que o Brasil rompeu as linhas da Suíça. O Paquetá solta para o Fred dá um tapa de primeira para o Richarlison avançar, mas o Richarlison acaba tomando corte. De novo com a zaga da Suíça correndo para trás, mesmo marcando no campo de defesa, ou seja, o passe rompeu as linhas da Suíça. Quer mais uma? O Paquetá roubando a bola do lado esquerdo, com a Suíça tentando trabalhar ali numa outra roubada, né? Aquele perde a bola aqui, perde a bola ali. Recuperação, o Paquetá dá o drible, dá a volta em dois marcadores, faz o cruzamento para o Richarlison que está chegando, mas o Richarlison por um segundo perde o time e não consegue desviar a bola para o gol. Paquetá que apareceu no meio e apareceu do lado. E aí a gente vai falar já sobre a diferença para o Rodrigo. E aí a gente tem um outro lance, que é o lance de inversão de jogada. A bola gira, chega no Éder Militão, que apoiou, que não comprometeu, que jogou bem, que fez a função de lateral, que a seleção pensa ser a ideal. Vamos colocar que lateral tem várias funções diferentes na cabeça de vários treinadores, mas a seleção observa bem para que esse lateral seja um lateral que não vai ultrapassar, não vai para a linha de fundo, não vai disparar, ainda que em alguns momentos isso possa acontecer, porque o jogo às vezes oferece, mas não é a característica principal nem a obrigação do lateral no modelo de jogo da seleção brasileira. E aí o Militão solta para o Rafinha, que parte para o mano a mano, corta para a canhota, cruza para o Vini Júnior livre, pegar mal no voleio. Mas ele tinha totais condições de abrir o placar ali, numa jogada que vai da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, fazendo a zaga da Suíça correr para os lados. Então, o Brasil em 26 minutos, foi 26, 27 minutos esse último lance do Vini, criou 4 boas oportunidades, rompendo as linhas da Suíça. Mas depois, essa dinâmica, essa intensidade, essa força deu uma diminuída e a Suíça, com as linhas baixas, conseguiu controlar mais o Brasil. E aí vem a questão do segundo tempo, com o Rodrigo entrando no lugar do Lucas Paquetá. Há quem diga que o Paquetá estava super bem, há quem diga que a informação é de que o Paquetá chegou a apresentar sintomas gripais, não se sentiu muito bem em um dos treinos, perdeu parte dos treinos e por isso talvez saiu. Não é algo que foi colocado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira, então não vamos trabalhar exatamente com essa ideia, vamos trabalhar com a ideia da mudança de característica. Quando você tira o Paquetá e coloca o Rodrigo, é só você olhar para como os dois trabalham. O Rodrigo é um jogador de mais condução de bola, para o mano a mano, ele procura um contra um, então quando ele recebe a bola, ele vai para dentro do seu marcador e ele trabalha como um 10 que vai se infiltrar para finalizar ou para dar o passe já dentro da grande área. É um cara que em muitas ocasiões vai pegar a bola de costas para o gol, porque vai estar bem próximo do centroavante. Ele é um cara que vai jogar mais avançado. O Paquetá já pegava a bola de frente. O Paquetá gosta de ser o cara do passe, ele não é exatamente o cara da condução, o cara do drible, o cara da finalização. Ele é o cara do passe, ele é um organizador. Ele gosta de dar a bola. E foi assim no primeiro jogo contra a Sérvia, quando ele foi o apoio de 2 tabelas que fez com o Neymar e também com o Rafinha. A bola que ele soltou no meio, passe de primeira para o Rafinha pela direita, tinha condições de avançar no segundo tempo, mas acabou titubeando se avançava ou se batia, o zagueiro chegou para cortar dentro da grande área. Veja só, tô falando de 3 passes. Já citei outros 2 passes, 3 passes na verdade, nesse jogo também no primeiro tempo. Então o Paquetá é um cara em que você vai usar o apoio. É um cara que você vai se utilizar para dar o passe para ele achar um outro passe. Ele não vai partir para o drible, ele não vai partir para a finalização de um modo geral. Já o Rodrigo é um cara que parte para o mano a mano, parte para a finalização e ataca mais a última linha conduzindo bola. E o Rodrigo entrou dessa maneira. Mas naturalmente o Paquetá é um cara que, por ser um meia de origem, um volante meia, aquele meia área a área, ele é um cara que tem um pouco mais de pegada na marcação. O Rodrigo já não tem tanta pegada na marcação. O Rodrigo é o cara que, como eu disse, vai agredir muito a linha adversária e muitas vezes vai estar até atrás da linha, na frente da linha da bola e não atrás para tentar defender. Ele vai ser um cara que vai ter que correr para trás. E o Rodrigo entra bem, mas o detalhe, a seleção brasileira tem ali uns 10 minutos de desencaixe em relação à Suíça, e a Suíça consegue chegar 2 vezes pelas laterais para cruzamento, em que a bola ficou pipocando um pouco na área, mas a Suíça não chegou nem a finalizar. Foi um momento em que a Suíça chegou a gostar um pouco mais do jogo, colocar os seus jogadores mais no campo de ataque, ainda assim sem oferecer perigo à seleção brasileira, que depois se ajustou. E quando se ajustou, aí realmente funcionou muito bem. Por quê? Porque o Rodrigo deu justamente essa profundidade, Casemiro e Fred quando conseguiram jogar de frente, o Fred estava jogando de costas, o Fred estava fazendo o que o Rodrigo estava fazendo, e aí quando o Rodrigo aparece para fazer essa função, ele preocupa mais, Casemiro avança um pouco mais para jogar, o próprio Alexandro também, junto com o Éder Militão, avançam um pouco mais, e o Brasil coloca mais um homem agredindo a última linha sem ser de passe, mas ser de drible e também de finalização. E o Brasil melhora. A Suíça
como fala-se, a Suíça no momento em que percebe isso também, começa a tentar buscar um jogo em que ela vai fazer a transição rápida porque sabe que tem no meio campo um pouco menos marcador do que no primeiro tempo. E aí o Brasil também encontra alguns espaços, como acontece no gol em que o Vinícius Júnior está... na verdade não é o Vinícius Júnior, o Richarlison está impedido. O Richarlison consegue a recuperação, o Rodrigo é um cara que, veja só, ele não dá o passe, ele pega, ele até dá a impressão de que dá o passe, né? Mas ele consegue no drible deixar o marcador dele na saudade, soltar a bola pro Casemiro, dar a enfiada pro Vinícius, e aí pegar a zaga da Suíça desamarrada, sem aquele acerto, e o Vini Júnior vai para cima, consegue limpar o marcador, finaliza, mas o Richarlison estava impedido. Gol, curiosidade, aos 63 minutos de jogo. O gol contra a Sérvia saiu aos 62. Olha só a curiosidade em relação a desamarrar o jogo na mesma hora. Mas, pelo impedimento, o jogo não foi desamarrado ali. Ainda assim, o Brasil colocou alguns outros homens em campo. Bruno Guimarães, que é um cara que está também com muita qualidade ofensiva, um cara que está aparecendo para assistências, para gols na Premier League, e ele aparece bem, jogando mais à frente também para construir junto com o Casemiro. No fim das contas, o Brasil consegue colocar a bola na rede na jogada em que o Militão está um pouco mais avançado do que costumava estar no primeiro tempo. O Brasil começa a empurrar um pouco mais a equipe da Suíça, também por conta da postura dos jogadores que estão em campo. O Bruno Guimarães é um cara que sai mais, o Rodrigo é um cara que atinge mais a última linha, e aí o time tem que ficar compacto, então todo mundo sobe. E aí o Brasil faz na jogada com o Militão, o Vini Júnior recebe, vai para dentro, consegue dar o passe para o Rodrigo de primeira dá um toque para o Casemiro atacar a última linha. E aí o Casemiro faz aquele golaço. Desamarra o jogo pertinho do final. O que acontece? O Brasil tem outras três na verdade, claras oportunidades de colocar a bola na rede e tornar o placar elástico, mas acaba não conseguindo. Em duas, com passes já com a Suíça mais à frente, e veja só como desamarrar o jogo é muito importante, a Suíça já mais à frente para buscar o empate, o Brasil em duas transições, bola para o Vinícius Júnior, na primeira ele tinha a opção de soltar para o Rodrigo, ele titubeia, o zagueiro consegue fazer o corte, num 2 contra 1 praticamente, na segunda ele dá o passe para o Rodrigo, o passe entra, mas na hora que o Rodrigo finaliza, dentro da área, vem o corte de carrinho para impedir o que seria o gol. E ainda tem um lance em que o Rodrigo recebe dentro da área do Gabriel Jesus, dá um drible curto, fica de frente para o Sommer, bate e o Sommer faz uma grande defesa. Veja só como quando o jogo destrava, o Brasil consegue várias finalizações. Mas destravar o jogo é uma missão que o Brasil precisa, claro, cumprir. E às vezes demora mais. Uma defesa que foi a defesa menos vazada das eliminatórias europeias. Então a Suíça tem sua qualidade e seu mérito para dificultar o jogo para o Brasil nesse sentido. Ainda assim, como eu disse, o Brasil teve algumas rupturas de linha no primeiro tempo e no segundo tempo acabou buscando justamente em ruptura com a Suíça saindo um pouco mais, tentando se aproveitar de um meio-campo menos marcador do Brasil e acabou provando do veneno da seleção do Tite, que tem bons jogadores para entrar em campo, para botar esse veneno. O caso do Rodrigo, que cada vez mais pede passagem. O Alexandro, que travou tudo que podia. O Alexandro não pode passar em branco nessa análise aqui. O Alexandro ganhou praticamente todos os duelos, todos os desarmes que tinha. Jogador brilhante, brilhante, brilhante. E o Brasil conseguiu essa vitória, que foi suada, foi difícil. Foi importante para mostrar solidez defensiva, para mostrar que peças do banco podem fazer a diferença e que o Neymar faz falta, mas o Brasil também consegue se virar sem ele. Bom, falei bastante aqui já, então deixa seu comentário aqui embaixo se você chegou até aqui. Eu fico muito contente de você ter acompanhado essa análise. Deixe sua discordância, deixe o que você concorda, deixe sua análise, sua opinião. Fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like também. E claro, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.